O governo acaba de publicar a medida provisória. Eu vou jogar direto para Raquel Porto Alegre, porque assim, eu li o texto, Raquel, eu li o texto e, sinceramente, isso aqui, gente, é um recibo em 3 vias do fiasco que foi esse episódio por um governo em sua 3ª existência, um governo de um veterano que cometeu um erro primário e atroz. Bom, explica o que a MP diz. Ela, para mim, diz o óbvio. Gastaram uma folha de diário oficial, assim, à toa, só para passar o recibo mesmo para a oposição. Exatamente, Dani, porque o texto diz o seguinte, que pagou em espécie ou pagou em Pix, não tem que ter diferença nenhuma. E é o que acontece hoje já, né? Quem paga em espécie e quem paga em Pix paga o mesmo valor, independentemente ali da forma que o consumidor decidir escolher para poder realizar o seu pagamento, seja de um serviço ou seja de um produto. Então, o que diz a medida provisória? A medida provisória assinada, então, pelo presidente Lula, traz, então, medidas para ampliar e garantir a efetividade do sigilo e a não incidência de preço valor superior para quem for utilizar o Pix como meio de pagamento. Diz ainda que o fornecedor não pode, de forma nenhuma, cobrar um pagamento a mais para Pix à vista. Se fizer isso, é considerado prática abusiva. Quem fizer pode ser punido. E diz ainda que os fornecedores de produtos e serviços devem informar de maneira clara aos consumidores ali no estabelecimento que o pagamento via Pix ou em espécie não tem nenhuma diferença. Os valores vão ser sempre os mesmos, que é o que já acontece hoje na atualidade. Além disso, a medida provisória diz que vai haver um ato da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, para que seja regulamentada, então, essa medida provisória, né, para deixar bem claro ali quais são as regras, como elas devem ser feitas e adotadas pelos comerciantes e, enfim, fornecedores de serviço, e também para que a população saiba ali quais são os canais de atendimento disponíveis para que possa tirar também qualquer dúvida se houver necessidade. Então, a medida provisória saiu agora, por volta de meio-dia, e ela foi uma medida provisória que acabou trazendo o que já existe, né? Ninguém paga além por fazer um Pix ou pagar em espécie. E é isso que a medida provisória traz, então. Ela acabou, então, sendo editada agora, meio-dia, e já que a gente está falando de Pix, Dani, já há alguns dias, né, falando também, apesar de todas as polêmicas, apesar de tudo isso que aconteceu, o nosso colega Alexandro Martello, do G1, ele fez um levantamento mostrando o seguinte, que o Pix bateu em 2024 um recorde e movimentou 26 trilhões e 400 milhões de reais em 2024, só para a gente, enfim, mais uma vez mostrar que é um meio de pagamento realmente preferido do brasileiro e que está cada vez ganhando mais espaço. Volto contigo. Minha querida, obrigada. Eu queria encaminhar o texto inteiro aqui para o Gabeira. Enquanto faço isso, vamos conversar um pouco sobre o assunto. Eu não vou falar mais nada, Valdo. Para mim, é pequenininho, Gabeira, o texto da medida provisória. A Raquel trouxe tudo aí. Para mim, na verdade, um recibo assinado em 3 vias de papel timbrado do tamanho do pepino, da derrota, do vexame, do erro atroz que o governo Lula cometeu e do troféu. A oposição podia emoldurar essa medida provisória e colocar no gabinete. Acho que funcionaria, Valdo. O detalhe é que essa medida provisória trata de algo que já é lei, né? Está transformando em lei algo que já existe, né? Você mesmo disse mais cedo que tem uma resolução do Banco Central lá de 2020 dizendo que você não pode cobrar nenhuma tarifa em relação a transações do Pix. Tá claro lá, você não pode cobrar, né? E o Pix é a mesma coisa de um pagamento em dinheiro vivo. Você não pode cobrar de ninguém uma taxa quando ele paga com dinheiro vivo. É a mesma coisa com o Pix, é ilegal. Mas o governo se meteu numa enrascada tão gigantesca
que está sendo obrigado a transformar o óbvio, né, em lei, em medida provisória, exatamente para murchar o balão da oposição, que funcionou muito bem, foi muito alto, né, e foi com competência. É claro que teve quem desse golpe. Tinha gente dizendo que o governo ia, a partir do monitoramento, bloquear o CPF da pessoa, e para desbloquear o CPF da pessoa bastava que ela pagasse um boleto que ia junto com a mensagem, que eles garantiam que o CPF não seria bloqueado. Aí é golpe. Aí é uma tentativa de ganhar dinheiro de forma ilegal em cima de uma notícia falsa. A imagem do ministro da Fazenda, com modificação na sua voz por inteligência artificial, dizendo que ia tributar o Pix, é falso. Agora, a mensagem do vídeo do deputado Nicolas Ferreira, como a gente já disse mais cedo, não é crime, né? É uma estratégia política, é uma guerra política que foi definida inclusive pelo PL. Eu não sei como checar isso, Bárbara, Dani, Gabeira, mas deve ter tido também posicionamento. Ele já consegue uma visualização enorme, mas como isso foi definido em estratégia pelo PL, e correto, o PT fazia essa estratégia no passado também, né? O PL planejou essa reação ao Pix, deve ter impulsionamento aí nesses vídeos do Nicolas Ferreira. Está errado? Não, é a arma da oposição. A oposição conseguindo